São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós acabamos de cantar uma música que era uma oração dizendo: fala Deus, fala Deus. Por isso nós queremos te pedir: fala, Senhor, fala. Que não seja o pastor, mas que seja o Senhor. Que o Senhor me use nessa noite para falar não aquilo que o teu povo quer ouvir, mas o que precisa ouvir. E que possamos estar atentos para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o tema: os inimigos e o crescimento do povo de Deus. Os inimigos e o crescimento do povo de Deus. Eu não sei se você tem consciência, espero que sim, mas eu espero que você tenha consciência de que todos nós vivemos em uma guerra espiritual. Ninguém escolhe entrar na guerra. Todos nós estamos em guerra, todos nós. A questão não é se nós vamos entrar, nós já estamos. A questão é de qual lado nós estamos. Será que estamos no lado dos vencedores, que é o lado de Deus? Ou será que estamos no lado dos perdedores, que é o lado do diabo? Mas estamos na guerra. Você acreditando ou não acreditando? Algumas pessoas não acreditam, mas elas estão na guerra, no lado dos vencidos. Eu já contei a vocês de uma pessoa que eu conheci, e essa pessoa dizia assim: o diabo não existe. O diabo não existe. Manda ele vir aqui,
ela dizia. Manda ele vir. Ah, deixa ele vir. E o lar dessa pessoa estava todo destruído. Casamento acabado. Os filhos em rebeldia. Um lar destruído. E ela dizendo, manda ele vir. Ele já estava lá fazia tempo. Fazia tempo que estava lá. Mas ela não acreditava que ele existia. Independente de acreditar ou não, ele existe, ele estava lá, ele estava destruindo aquela família e tem destruído muitas famílias. Por isso que eu disse, qual é o lado da batalha que você está? Hoje nós estamos começando mais uma jornada nas Escrituras. A partir de hoje, o livro de Êxodo será o nosso companheiro nas próximas semanas. Estaremos na companhia de Moisés, dos hebreus, do povo de Israel. Trataremos sobre um dos acontecimentos mais importantes da Bíblia Sagrada, a libertação do povo de Israel do Egito. Então hoje eu quero fazer mais uma mensagem introdutória, pegando aquilo que nós lemos para conhecermos um pouco mais da história que nós vamos tratar nos próximos sermões. Então veja, a primeira palavra que aparece no livro de Êxodo, se você pegar, se a sua tradução for igual à minha, então a primeira palavra é assim, são. Né? Então diz, são estes. Está aí na sua tela, são estes. Só que, curiosamente, se você for ler no texto hebraico, no texto original, então a primeira palavra não é são, mas a primeira palavra é a conjunção e. E são estes. E são estes? Como assim? Nenhum livro que a gente vai ler começa com a conjunção. E são estes. Na verdade, meus irmãos, este livro aqui é a continuação do livro anterior, que é o livro de Gênesis. Então, Moisés, que é o mesmo autor, ele está continuando a história que ele vinha tratando em Gênesis, quando ele falou sobre a criação, Abraão, Isaac, Jacó, José, e aí a continuação é o livro de Êxodo. E por isso que ele começa com a conjunção aditiva, e são estes. Então é uma continuação, mostra que é uma conexão. E se você lembrar, muito bem, inclusive eu já preguei aqui uma série sobre José. Então, se você lembrar da história de José, você vai lembrar como foi aquela história. Todo mundo conhece aqui, a história é muito popular. Você lembra que José foi aquele garoto que foi vendido para o Egito como escravo? Ali, então, ele se tornou o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso. Através de José, o povo de Israel, os filhos de Israel, desceram para o Egito. E ali, então, o Egito foi o meio de provisão de Deus para que aquele povo não morresse. E se você lembrar bem, então Gênesis termina exatamente nos filhos de Israel descendo para o Egito e sendo abençoados através da história de José, da vida de José. E observe como o Êxodo começa agora. Veja aí, no versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. Então veja, nesse momento, o povo de Israel, os filhos de Israel, desceram para o Egito, e como eu disse, o Egito foi o meio de Deus, a provisão de Deus, para que eles não morressem de fome. O mundo estava sucumbindo diante da fome, e Deus usou o Egito para suprir a necessidade mais básica do seu povo. Mas, irmãos, agora o tempo passou. Anos se passaram. E veja o que diz o versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Veja, agora o tempo começa a passar. Nós temos a morte daquele provedor, José. Ele faleceu no Egito. A partir daí, então, começa a haver uma sequência de gerações. O texto bíblico diz que Israel passou cerca de 430 anos no Egito. Veja, 430 anos, meus irmãos, muitas coisas acontecem. Basta você olhar, por exemplo, para a história do Brasil, como nós conhecemos, o Brasil descoberto, entre aspas, pelos portugueses. Veja, nós somos uma nação muito jovem, temos apenas 520 anos. Mas se você voltar na sua história, 430 anos, da sua família, tenho certeza que você não vai lembrar quem eram os seus familiares, os seus antepassados, há 430 anos atrás. É muito tempo.
E foi esse o tempo que os filhos de Israel passaram no Egito, 430 anos. Gerações e gerações depois de José. José faleceu, os irmãos de José faleceram, os filhos deles faleceram, os netos deles faleceram, os bisnetos, os tataranetos, e assim foi. Todos eles faleceram. E aí então nós continuamos na leitura. Veja o versículo 7, por favor. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Veja, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Deus tinha dito que ia multiplicar a descendência de Abraão, que seria como as estrelas do céu. E agora nós vemos o cumprimento dessa promessa. Se você observar, esse texto mostra 5 palavras para enfatizar como eles cresceram. Preste atenção, como ele é assim tão enfático. Veja só, ele diz assim: eles foram fecundos, primeira palavra, foram fecundos, aumentaram muito, segunda expressão, se multiplicaram, terceira expressão, grandemente se fortaleceram, quarta expressão, e a terra se encheu deles. 5 expressões, ele está falando a mesma coisa praticamente. Mas o que ele está aqui é enfatizando, é dizendo: olha, o povo cresceu muito. Era muito menino nascendo, muita barriga. Havia muitos filhos de Israel. A promessa de Deus a Abraão estava se cumprindo. Filhos estavam nascendo. O povo de Deus estava crescendo e se fortalecendo. Até que algo inesperado aconteceu. Veja o versículo 8, por favor. Entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Quando tudo estava bem, quando os filhos de Israel estavam estabilizados no Egito, quando muitos deles estavam prosperando, quando muitos deles estavam felizes, alegres e satisfeitos no Egito, o versículo 8 é um banho de água fria, porque diz: levantou-se um novo rei que não conhecia José. Devemos deixar claro, irmãos, que provavelmente não é que esse rei não sabia quem era José. Ah, José, quem é José? Não. Provavelmente a ideia aqui é de que esse rei que subiu ao trono era um rei de uma outra dinastia. Eu não vou entrar aqui nos aspectos históricos, né? Mas assim, há uma teoria que é muito bem aceita de que os faraós da época de José eram dos Ixos. E aqui então surge um novo rei que era do Egito, certo? Que é o faraó do Egito, e agora esse novo rei, por ser de uma nova dinastia, por ser de um novo povo, então ele não tem nenhum reconhecimento pelo que José fez. Até porque José teria sido dos inimigos. Então, ele levanta-se no trono, e ele não tem nenhum apreço por José, nenhum reconhecimento por José, nenhum carinho pelos irmãos de José, pelo povo de Israel, e por isso então, agora o clima começa a mudar para o povo de Israel. A história começa a mudar. Como nós veremos, meus irmãos, este novo rei que surge, esse novo faraó que surge, ele vai ser um grande opositor do povo de Deus ali no Egito. E aqui eu quero chamar a atenção para você sobre como a nossa condição é tão incerta neste mundo, é tão temporária neste mundo. Veja, aquele povo que tinha sido tão beneficiado no Egito, aquele povo que tinha sido tão próspero no Egito, agora estava prestes a enfrentar a pior perseguição da sua história até aquele momento. Ei, meus irmãos, se hoje nós temos liberdade para cultuar, se hoje nós temos liberdade para termos as portas dessa igreja aberta, as portas abertas para que possamos ouvir a voz de Deus, para que possamos louvar o nome do Senhor, se nós temos essa liberdade, agradeçamos a Deus, porque nós não sabemos até quando teremos esse privilégio. Tomara que tenhamos até o final da nossa vida, mas não sabemos se teremos. Nós não conhecemos o futuro, talvez nem sempre tenhamos esta liberdade, e o povo de Israel não esperava que o processo de escravidão fosse tão rápido, porque, como eu disse, aparentemente estava tudo bem. Da mesma forma, no século passado, os judeus da Alemanha nazista não pensavam que seria tão rápido o processo de perseguição. Afinal de contas, tudo estava certo, tudo estava bem, havia paz.
Eles podiam comercializar, podiam trabalhar, podiam fazer tudo. Porque, meus irmãos, como eu disse, a nossa condição é muito incerta. O nosso futuro é muito incerto. Os inimigos de Deus estão de olho na igreja. E quando a igreja cresce, então eles reagem. Quando a igreja começa a crescer, o inferno reage. Isso o próprio Jesus disse. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas veja, para não prevalecer, por quê? Porque elas tentam se levantar. Jesus edifica a sua igreja, a igreja começa a crescer, e o inferno tenta se levantar em oposição. Quando Jesus estava aqui, nós temos, meus irmãos, nos evangelhos, nós temos os maiores embates com os demônios. Você não tem em nenhum outro lugar nas Escrituras Sagradas, nem mesmo no livro de Atos, não tem nas epístolas, manifestações demoníacas tão fortes como nós temos nos evangelhos. Por quê? Porque era o reino de Deus avançando. Era o Filho de Deus que tinha chegado e estava trazendo o reino de Deus, avançando o reino de Deus, e o inferno se levanta, a oposição se levanta. E a mesma coisa que nós vemos aqui também. Quando o povo de Deus começa a crescer, então os inimigos de Deus também começam a reagir. E aqui nós vemos, meus irmãos, 3 reações dos inimigos de Deus que eu quero destacar com você. A primeira reação que nós vemos é uma reação de espanto, temor e astúcia. Espanto, temor e astúcia. Veja aí no versículo 9 e 10, por favor. Ele disse ao seu povo, o faraó disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Veja, Faraó, a primeira coisa que ele faz, a primeira reação, é uma reação de espanto. Os filhos de Israel estão crescendo, o povo está se multiplicando, é muita gente, e ele se espanta. O seu medo, meus irmãos, é que num tempo futuro, ou num possível tempo futuro, então os israelitas possam se juntar aos inimigos. Se você pegar a região em que os israelitas moravam inicialmente, então eles moravam numa região que era fronteira. E ali então, qualquer inimigo poderia chegar para invadir o Egito, e o medo de Faraó era que Israel então se juntasse a esses inimigos, e assim então lutasse contra o Egito. Então este é o medo de Faraó. Ele diz: esse povo é muito numeroso, esse povo é muito forte. Então nós estamos sendo ameaçados. Nós estamos correndo o risco de perder a nossa terra. E sinceramente, irmãos, sinceramente, do ponto de vista político, essa preocupação de Faraó é totalmente compreensível. Totalmente compreensível. Você tem um povo que está vendo um outro povo, uma outra nação, que está sendo mais numeroso, mais forte, ganhando força. Então, politicamente, é mais do que compreensível esse medo. É muito claro. Mas não é apenas uma questão política aqui. O que nós temos aqui é, antes de tudo, uma luta espiritual. Não era qualquer povo, era o povo de Deus. Israel era o povo de Deus. Então aqui nós não temos qualquer povo, nós temos o povo de Deus. E esta oposição então seria uma oposição ao povo de Deus. Faraó, quando se levanta contra o povo de Israel, ele não está se levantando apenas contra o povo, ele está se levantando contra Deus, que era o Deus desse povo. E aqui, meus irmãos, é o crescimento do reino que começa a preocupar Faraó. Que povo é esse? O que é que está acontecendo? Precisamos tomar uma providência. Meus amados irmãos, esta preocupação de Faraó é a mesma preocupação que pode ser vista nos inimigos de Deus na atualidade. A igreja evangélica tem crescido exponencialmente em nossa nação. Temos visto a igreja evangélica crescendo muito em nossa nação. Algumas pessoas podem dizer assim: ah, pastor, mas são igrejas falsas. Não. Tem muitas igrejas falsas, sim. Tem muitas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, sim. Mas ninguém pode negar que igrejas sérias também estão crescendo. Ninguém pode negar que os evangélicos sérios, a quantidade de evangélicos sérios está crescendo também. As igrejas sérias também estão crescendo, meus irmãos. Isso é um fato. E aí então,
como resultado desse crescimento, nós estamos vendo cada vez mais os evangélicos sérios na política, evangélicos sérios nas mídias, evangélicos sérios na academia e em diversas outras áreas da sociedade. E aí então, meus irmãos, qual é a reação dos inimigos da igreja? A mesma reação de Faraó: temor e espanto. É o medo que eles têm de que os evangélicos atrapalhem a agenda global progressista. Afinal de contas, esse é um povo reacionário. Afinal de contas, esse é um povo obsoleto, antiquado, que defende valores morais que são ultrapassados. Na ótica deles, obviamente. E aqui, meus irmãos, os inimigos da igreja se veem numa saia justa, porque se de um lado eles precisam agradar a este público novo, que é um tipo de consumidor, por outro lado, então, eles querem parar o crescimento do reino, parar o crescimento dos valores do reino. E aí, então, qual é a solução para eles? É tratar os evangélicos como entretenimento. Infelizmente, muitos evangélicos estão se submetendo a isso, a serem apenas animadores de palco, quando tem alguma oportunidade. Pense, por exemplo, no espaço que algumas mídias dão aos evangélicos. Pense, por exemplo, para participar de alguns programas, então os evangélicos têm que assinar alguns contratos. Olha, eu não posso falar sobre isso, não posso tocar sobre isso, não posso tocar neste assunto. Então, é um ambiente altamente controlado. Não posso falar isso, não posso falar aquilo. E aí, então, eles se submetem àquilo. E na dinâmica, muitas vezes, se torna apenas entretenimento. Quantas vezes nós vemos evangélicos nas mídias com grandes oportunidades de testemunhar sobre Jesus, mas eles não falam. E a impressão, parece que eles têm vergonha disso. Mas é porque eles estão no terreno do inimigo e eles acabam se submetendo às regras do inimigo, às normas do inimigo. Veja, a expressão que o Faraó usa aqui, ele diz, usemos de astúcia, usemos de esperteza, de inteligência. Faraó entende que está em uma guerra contra aquele povo, contra o povo de Deus. Mas o povo só começa a perceber depois do primeiro golpe. E mesmo assim depois ainda não entende, né? Porque o povo de Israel parece que demora a entender. Nós vamos ver melhor isso. Quantas vezes o povo de Israel, e a gente vai acompanhar aqui, diz, como eu queria voltar para o Egito. Mas o Egito era tão bom. Eles não entendem que estão em uma guerra. Os filhos de Israel não entendem, meus irmãos, que havia um grande inimigo da fé, um inimigo de Deus. Alguém que queria parar o crescimento do povo de Deus. Agora veja, a mesma coisa ou algo muito semelhante acontece hoje. Muitas famílias evangélicas estão consumindo programas de inimigos da fé. Por exemplo, quantas famílias consumem diariamente conteúdos produzidos por inimigos do reino? Famílias que se reúnem para assistir o Big Brother. Cristãos. Gente que teme a Deus, mas está ali, reverenciando valores que são totalmente contrários àquilo que as Escrituras defendem. Mas é entretenimento, pastor. Quantas famílias se reúnem na frente de uma novela para estar ali, às vezes, torcendo pela amante, porque a amante é gente boa, e a mulher, a esposa é chata, ou mulher chata, tomara que ele deixe logo essa daí para ficar com a outra. Chega no culto de oração, pastor, eu quero fazer um pedido de oração. É para o Reginaldo. Quem é Reginaldo? Não, é da novela. Está repreendido em nome de Jesus. Sabe, irmão, a gente ri assim, mas a coisa é muito séria, meus irmãos. Muito séria. Gente que deixa até de vir para o culto de doutrina e de oração. Deixa de participar de um PG, de ser abençoado, para estar na frente de uma TV. E eu não estou aqui demonizando tudo que a TV faz não, viu? Eu não estou demonizando tudo da TV não. Eu estou falando de alguns conteúdos que são incompatíveis com a fé de um cristão. São incompatíveis. Quantas pessoas que estão viciadas em conteúdos pornográficos? Viciados. Homens casados, mulheres casadas, que estão viciados em pornografia, que estão consumindo esse tipo de material, e que estão consumindo materiais do inimigo da fé.
Ou você acha que quem posta um conteúdo como esse são pessoas que são amigas de Deus? São pessoas que amam o reino de Deus, que querem ver o reino de Deus expandido? Não! São pessoas que lutam contra a família, lutam contra a igreja, lutam contra os valores do reino de Deus. E muitos evangélicos estão dando audiência. Muitos evangélicos estão consumindo esses tipos de materiais. E sem se tocar, eles estão no terreno do inimigo, alimentando o inimigo, fortalecendo o inimigo. Esses conteúdos, meus irmãos, como eu disse, são produzidos por inimigos do reino de Deus, que agem com astúcia. Mas o povo de Deus, muitas vezes, é consumidor desse tipo de conteúdo. Sem perceber, então, aos poucos, a igreja vai se acostumando com o pecado. O divórcio é normal. É normal, pastor. Se não tem amor, então é normal, é melhor. A homossexualidade é normal, pastor. O que importa é o amor. O que importa é o amor, então é normal. A traição, pastor, é normal. Afinal de contas, é normal. Porque você já vê tanto, a pessoa já vê tanto. Está constantemente exposta a esse tipo de material que já não é mais novidade. E aí então a igreja começa a ficar cheia do mundo. Aí depois vem, não, porque a igreja está diferente, é lógico, a igreja é composta por pessoas. E nós somos fruto daquilo que nós consumimos. Observe, é a astúcia de Faraó. Ele diz, o povo está crescendo, vamos agir com astúcia, vamos agir com inteligência, vamos agir com esperteza. E assim os inimigos vão agindo contra o povo de Deus. Segundo lugar, segunda reação. Veja, a primeira reação de Faraó, como eu disse, é espanto. Opa, esse povo está crescendo. Temor, nós podemos ser expulsos da terra. E astúcia, vamos ter uma estratégia. Segunda reação de Faraó, perseguição direta ao povo de Deus. Perseguição direta ao povo de Deus. Veja o versículo 11, por favor. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Veja, os hebreus que tinham aquela liberdade no Egito, que podiam ir e vir no Egito, alguns tinham talvez até cargos elevados, não como o de José, mas ali próximos, talvez na política do Egito, mas agora o Faraó pesa a mão sobre o povo. Faraó agora começa a escravizar o povo, e o objetivo aqui é descrito por ele mesmo. O texto diz que ele faz isso para afligir com suas cargas o povo. O povo de Deus agora não era mais bem visto no Egito, não era mais bem quisto no Egito. A perseguição se irrompeu naquele lugar. E aí veja o versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Veja, esses versículos usam expressões pesadas para descrever a condição do povo. Veja, um povo que tinha liberdade, agora é reduzido à escravidão. Autoritarismo, tirania, mão pesada. Esse povo agora tem que servir de forma compulsória. Havia aqui agora uma mão pesada sobre o povo de Israel. A vida dos israelitas agora se reduzia única e exclusivamente ao serviço. Isso porque o texto diz que os egípcios queriam que eles amargassem a vida com dura servidão. Vocês vão passar, vocês vão sentir, vocês vão pedir para morrer, vocês vão pedir para sair daqui. Infelizmente, a perseguição tem sido uma grande arma do inimigo no decorrer dos séculos. De acordo com a tradição, todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Alguns foram lançados aos leões, outros foram queimados, outros foram decapitados, outros apedrejados, outros crucificados. Ainda hoje, meus irmãos, em muitos países, cristãos são perseguidos. A Missão Portas Abertas faz todo ano o ranking dos 50 países mais perseguidos do mundo. E nunca diminui. Tem mais, tem outros, mas eles colocam lá os 50 mais. Enquanto nós estamos aqui, muitos irmãos cristãos nossos estão sendo perseguidos. O que é isso?
É o mesmo inimigo perseguindo o povo de Deus, fazendo o povo de Deus amargar a vida, amargar as suas dores. Além da perseguição mais extrema, poderíamos falar das perseguições menos extremas. Por exemplo, quantos alunos que são perseguidos por professores nas universidades? Muitos. Mas não estão no ranking da perseguição. Mas é uma perseguição simbólica, uma perseguição muitas vezes oral. Não deixa de ser uma perseguição. Quantos pastores que são perseguidos porque não são politicamente corretos? Não estão na agenda, então passam a ser perseguidos. Agora, sabe, meus irmãos, o que nos encoraja é saber que mesmo na perseguição, Deus não perde o seu controle. Quer ver? Veja aí no versículo 12, por favor. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Sabe aquela música que nós cantamos? A perseguição não parou a igreja. É isso que nós estamos vendo aqui. A perseguição não parou o povo de Deus. A bênção de Abraão estava sobre aquele povo, e aquele povo continuava se multiplicando, continuava se fortalecendo, continuava crescendo. O povo de Deus é como massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. É assim, sempre foi assim. Olhe para a igreja primitiva, por exemplo. Tertuliano tinha uma frase que ficou famosa. Ele dizia que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Morria um, nascia 100. Morria um, se convertia 100. E era assim. Atos capítulo 8, a igreja estava em Jerusalém, todo mundo lá em Jerusalém. Aí daqui a pouco começa uma grande perseguição. Aí os cristãos saem, começam a pregar nas outras cidades. A igreja crescendo, o livro de Atos mostra esse crescimento. A igreja cresce, cresce, cresce. Deus utiliza a própria perseguição para que a igreja cresça. O que é isso? Deus está no controle até mesmo da perseguição. Nada foge do seu controle. Além do progresso do evangelho, meus irmãos, em tempo de perseguição, a perseguição também favorece os cristãos de um outro meio, de um outro modo, pelo desejo de libertação que ela gera no coração dos servos de Deus. Fala sério. Estar no Egito era muito bom. Estava muito bom. Se deixasse os filhos de Israel no Egito, prosperando, em paz, eles nunca iriam querer sair dali. Eles estavam numa nação próspera. Quando é que eles iam sair? Nunca. Então, a perseguição é um meio do povo de Deus dizer assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Às vezes nós estamos muito bem, meus irmãos. E quando a gente está muito bem, às vezes a gente até pensa assim: Senhor, se não quiser vir agora, não precisa vir não. Olha, nos próximos 10 anos nem precisa se preocupar. Porque a coisa está tão boa que se melhorar estraga. Mas aí, quando a coisa começa a apertar um pouquinho, a gente diz: Jesus, venha cá. Maranata, Senhor, está demorando demais. Muitas vezes Deus permite a perseguição, permite a aprovação, para que nós possamos entender que o nosso lugar não é aqui. Nós não somos do Egito, nós somos da Canaã. Nós não somos daqui. Aqui nós somos passageiros. E nós não podemos nos apegar com as coisas daqui. Nós não podemos nos apegar com as coisas deste mundo. Se na sua vida tudo está bem, você está ganhando dinheiro, está prosperando, que bom, glória a Deus. Não coloque seu coração nessas coisas. Você não é daqui, eu não sou daqui. Nós somos do Senhor. Tudo aqui é passageiro, nós somos da eternidade. O povo de Israel precisou sofrer no Egito para que pudesse clamar ao Senhor. Para que pudesse clamar dizendo: Senhor, salva-nos, Senhor, ajuda-nos. E aqui então nós temos a terceira reação dos inimigos de Deus. Primeiro, espanto, astúcia, medo. Segundo, nós temos uma perseguição direta aos filhos de Deus. Terceira reação que nós temos aqui: uma perseguição aos filhos do povo de Deus. Perseguição aos filhos do povo de Deus. Veja o versículo 15, por favor. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Agora dê um pular aí no versículo 22, ele diz assim: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo:
A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Veja, aquela estratégia que começou com uma perseguição, mas de escravidão, primeiro era a escravidão, agora ela vem para uma morte das crianças. As crianças deveriam ser mortas, crianças do sexo masculino deveriam ser mortas. O plano aqui era matar os meninos, por quê? Porque os meninos poderiam crescer e se tornarem guerreiros. As mulheres não tinham esse risco. Então, o plano de Faraó era, nós vamos matar todos os homens, e as mulheres nós vamos tomar como nossas esposas. Esse era o plano maquiavélico de Faraó. Era matar as crianças, matar os pequeninos. Preste bem atenção, preste bem atenção. O inimigo tem uma sede de destruição, não apenas em nós, mas também em nossos filhos. Ele tem um desejo de destruir os nossos filhos. Ele sabe que se os nossos filhos forem instruídos no Senhor, eles crescerão e serão fortes, e sendo fortes, vão causar grandes danos ao inferno. E para que isso não aconteça, então ele tem investido pesado em nossas crianças. Investindo pesado em nossos filhos. Eu pergunto, você que é pai de criança, sinceramente, você não precisa me responder, mas pense nisso que eu vou lhe perguntar. Você acompanha o que os seus filhos assistem? Você acompanha os joguinhos que o seu filho joga? Você acompanha esses conteúdos que ele está então sendo alimentado, com os quais ele está sendo alimentado? Quantas vezes eu me espantei assistindo alguns conteúdos com Esther. E aí eu tive que explicar. E a gente não vai assistir mais. Não vai assistir mais. Porque era conteúdo extremamente nocivo. Coisa pesada. E que estava lá, classificação livre. Classificação livre. Afinal de contas, é normal. Desenhos animados que parecem inofensivos, mas que têm um alto poder de destruição. Alto poder de destruição. Irmão, sinceramente, é muito prático. Confesso a vocês, até eu como pai, a minha esposa também, é muito prático a gente colocar um celular para os nossos filhos e olha, irmãos, eles ficam quietinhos. Muito quietos. Olha, pense na tentação de fazer isso todo dia. O menino acordou, leva o celular. Tá aqui. Só chama na hora da comida. Olha, pode ter certeza, dá um celular para seu filho, ele vai ficar, tranquilo, o dia todinho. Não vai aperrear. Não vai aperrear. Só que não. Você está destruindo o seu filho. Eu estou destruindo o meu filho. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Nós estamos em uma guerra espiritual. E os nossos inimigos são astutos. O plano de Faraó era de destruir os hebreus. E como parte dessa destruição, estava a destruição dos filhos, dos recém-nascidos. E eu louvo a Deus, porque mais uma vez, a provisão de Deus faz a diferença. Veja o versículo 17, por favor. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Meus irmãos, esse versículo é um conforto para os pais, para nós que somos pais. Esse versículo, eu quero que você leia esse versículo assim, sabe? E você se alegre, pai. Você se regozije nesse versículo. Por quê, pastor? Vou dizer para você. Porque por mais zelosos que nós sejamos, nós não conseguimos vigiar nossos filhos 24 horas. Nós, a começar de mim, nós gostaríamos de colocar o nosso filho em uma bolha, né? Em um lugar onde nós estivéssemos protegendo ele. Eu acho que é o desejo de todo pai. É o desejo de todo pai. Mas nós não conseguimos. E esse versículo é um consolo para nós, sabe por quê? Porque ele diz assim: nós não conseguimos fazer isso, mas nós temos um Deus que não dorme, não dormita, e os olhos deste Deus estão sobre os nossos filhos 24 horas. Como é que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha,
Os bebês que estavam jurados de morte. Agora Deus levanta as parteiras para serem a providência de Deus para manter aqueles filhos vivos. O que os israelitas podiam fazer? Nada. As parteiras ali, elas iriam matar naturalmente. E morreu. Pois é, morreu. Olha, eu fiz o que eu podia, mas morreu. Era um processo natural, afinal de contas elas estavam ali. Com o menino, era só matar. Mas o texto diz que elas temeram mais a Deus. Elas temeram mais a Deus. As parteiras foram um instrumento de Deus para a preservação dos filhos de Israel. Como pais, meus irmãos, nós devemos fazer o que está ao nosso alcance. Mas no final das contas, nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, toma conta do meu filho. Senhor, toma conta da minha filha. Senhor, ajuda, protege, preserva, guarda, livra. Porque nós não somos suficientes para preservar os nossos filhos. Por isso que nós dependemos humildemente da provisão do Senhor. E aí o texto continua, versículo 18 a 21. Acompanhe, por favor. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Faraó viu que tem alguma coisa estranha. Peraí, ainda tem menino nascendo, tem menino demais. E aí Faraó chama as parteiras e diz: o que está acontecendo? Por que é que os meninos estão nascendo? Por que é que os meninos estão vivos? E aí, irmãos, as parteiras contam uma mentira. Elas contam uma mentira. E o texto diz que Deus fez bem às parteiras e que elas constituíram família. Deus aprova a mentira, irmãos? Não. Ah, pastor, mas foi uma mentira santa. Não existe mentira santa. Não existe. Né? Uma vez eu vi um irmão dizendo isso. Pastor, eu contei uma mentira santa. Eu digo: como é esse negócio aí? Porque se é mentira, não pode ser santa. Veja, irmãos, Deus não abençoa mentiras. Observe que Deus não abençoa essas parteiras por causa da mentira. Deus abençoa essas parteiras, e o texto é muito claro, por causa do temor que elas tiveram ao Senhor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Veja, o texto diz no versículo 21, acompanha aí, mais uma vez. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: imagina, Faraó mandou que elas matassem as crianças. Ele era o homem mais poderoso do Egito. Essas mulheres desobedeceram a Faraó. Quando Faraó as chama, elas ainda assim não mudam de postura. O que é que essas mulheres estão fazendo? Elas estão temendo mais a Deus do que a Faraó. Elas estão fazendo aquilo que Jesus vai falar posteriormente, em Mateus capítulo 10, quando ele diz: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Essas mulheres estão temendo mais a Deus do que a Faraó. E por isso que elas são recompensadas, por causa do temor de Deus. E por preservarem a vida daqueles filhos que eram tão preciosos aos olhos do Senhor. Meus irmãos, Deus é um Deus de recompensas. E se Ele recompensou essas mulheres, quão grande vai ser a recompensa dos pais que se dedicam na educação dos seus filhos? Quão grande vai ser a recompensa dos pais que protegem os seus filhos, que amam os seus filhos, que guardam os seus filhos, que instruem os seus filhos nos caminhos do Senhor? Porque criar filhos não é fácil, é um desafio diário. Se tem uma coisa que nos humilha, são os filhos. Nós olhamos e dizemos: Senhor, a missão é muito grande. Mas quando nós clamamos ao Senhor e dizemos: Deus, me ajuda, o Senhor dá uma graça sobre nós. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá coragem, o Senhor nos dá discernimento. Deus abençoa essas parteiras e Ele abençoa os pais que são tementes a Ele. Para encerrar, meus irmãos, eu quero que todos nós saiamos daqui com a consciência de que nós estamos em guerra. Todos nós estamos em guerra. Os inimigos contra quem lutamos são fortes, são astuciosos.
são inteligentes. A igreja tem crescido e o inferno tem se levantado para deter o crescimento da igreja. Ele ataca com todas as forças, ele ataca por todos os lados. E aí, pastor, o que é que a gente pode fazer? Somente uma coisa: olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Pedir graça a Ele, pedir que Ele interceda por nós e dizer: Senhor, ajuda-nos, 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 para que possamos resistir nessa grande e poderosa batalha espiritual. Prepare-se para a batalha, prepare-se para a batalha, prepare-se para a batalha. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Mateus, Emanuel, vocês estão começando agora. Que Deus dê graça a vocês, nessa luta da paternidade, da maternidade. Que Deus dê graça àqueles que já são pais. Odaí, Eveline, estão começando também. Mayra, Genildo. E a nós que já somos pais, que Deus nos dê graça, para que possamos, na força do Senhor, levantar uma geração forte, que teme a Deus, que serve a Deus e que não se dobra diante das armadilhas do diabo. Curve sua cabeça, feche seus olhos.